nome do CEUPS, eu queria agradecer a presença de todos vocês e também das professoras Rafa e Nádia Guimarães, que posteriormente serão apresentadas. Agora, enfim, a gente queria começar falando um pouco sobre o que vai ser as redes sociais, e o Rafa e a Gabi vão dar uma palavrinha para a gente. Gente, boa tarde. Sou o Rafael, aqui do Centro Acadêmico. Queria dar boas-vindas também a todas e a todos. Eu queria agradecer a presença de vocês. A 7ª Semana de Ciências Sociais. É com muito prazer que a gente dá início às atividades da semana desse ano. A Semana de Ciências Sociais é um evento idealizado, organizado e agora sendo realizado pelos estudantes daqui, desse curso, em parceria com o Centro Acadêmico, e congrega os estudantes de graduação e de pós-graduação daqui da casa. Ela visa oferecer não só aos estudantes daqui, mas à comunidade em geral, ao público em geral, propor debates que tratem da nossa realidade, que visem trazer para a universidade também questões que às vezes não são tratadas ou que por algum motivo não têm a importância ou a ênfase, a intensidade que a gente acredita que deveria ter. Queria agradecer às professoras Fraia e à professora Nádia por aceitarem o convite. É um prazer recebê-las aqui, principalmente por serem professoras da casa. Isso mostra também já uma disposição e um certo reconhecimento da Semana de Ciências Sociais junto ao nosso corpo docente. Corpo docente. Mais uma vez eu quero agradecer e já deixar o convite para todas e todos a participarem de todas as atividades até a sexta-feira. Boa tarde, meu nome é Gabriela, sou do Centro Acadêmico. O tema desse ano da Semana de Ciências Sociais é desenvolvimento urbano, desigualdades e conflitos. E a ideia de tratar o desenvolvimento urbano é justamente de trazer para o debate dentro da universidade questões da nossa realidade, questões que são pautadas o tempo todo fora da universidade e, como a Rafa falou, às vezes não tem uma ênfase que talvez fosse importante ou que a gente gostaria que tivesse. Nesse sentido, a gente definiu uma série de mesas e uma série de debates, enfim, que foram estruturados e definidos pelo Centro Acadêmico e pelos estudantes para tentar abarcar de uma maneira assim, bastante rica e bastante diversificada os temas relativos à cidade e ao desenvolvimento urbano. Todas as atividades da semana vão ter um formato de mesa de debate, então a gente vai ter sempre expositores que vão falar a respeito do tema e depois um espaço para perguntas dos estudantes e de todos os participantes da semana. E a gente espera, além da participação de vocês, estando na mesma participação de vocês, dialogando e tentando realmente promover um debate com as pessoas que estão aqui, que são bastante capacitadas para expor sobre o assunto e que podem sanar uma série de dúvidas que a gente venha a ter a respeito de todos os temas tratados. Mais uma vez, reitero os agradecimentos a todos, às debatedoras agora e a todos os debatedores que virão, e que a semana seja bastante proveitosa para todo mundo. Obrigada, Gabriela e Rafael. Bom, meu nome é Juliana, mais uma vez. Antes da gente começar propriamente o debate, é imprescindível que a gente toque alguns, enfim, como essa primeira mesa principalmente, algumas informações e orientações para um melhor andamento da semana. Bom, quaisquer informações e orientações que vocês precisem, vocês, por favor, procurem pessoas identificadas com um crachá como esse, que elas podem ajudar vocês em vocês precisarem. Mais um outro ponto. Com relação aos certificados, há uma mesa no saguão, na qual os senhores e senhoras podem preencher um formulário que permitirá que aqueles que assistirem a 3 palestras ou mais recebam um certificado de participação. Os certificados serão proporcionais ao número de palestras assistidas e às respectivas cargas horárias, respeitando o mínimo de horas estipulado, que é equivalente à participação em 3 mesas de debate. Nós também
que estão presentes assinem essa lista de presença, colocando nome, instituição de ensino e e-mail. Pois as informações serão necessárias para o preenchimento do futuro certificado, caso vocês requisitem. A gente queria agradecer também, por fim, aos patrocinadores e aos departamentos, a revista Le Monde Diplomatique, a revista Cult, Jornal Brasil de Fato, a Editora Expressão Popular, a revista Caros Amigos, a revista de graduação em Ciências Sociais, a Primeiros Estudos, agradecimento especial aos departamentos de Sociologia, Ciência Política e Antropologia, aqui do nosso curso de Ciências Sociais, aos professores que apoiaram a Semana de Ciências Sociais, à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão e a Ampox. Bom, eu vou passar agora para a apresentação. Nós teremos agora a primeira debatedora da semana, a professora Traia Freze. Ela é professora doutora do Departamento de Sociologia aqui da Universidade de São Paulo. Tem experiências em estudos nas áreas de antropologia urbana e sociologia, trabalhando principalmente com os temas da vida cotidiana e história no espaço urbano, cidade, metrópole e modernidade no Brasil. Seja bem-vindo, professora. Mas, de maneira geral, independentemente da temática, o fato de que o CEUPS esteja se propondo já há 7 anos, ininterruptamente, independentemente da gestão, a levar adiante esse tipo de evento, eu acho fundamental mesmo, porque, enfim, dá a possibilidade para vocês, que são estudantes, e para o próprio CEUPS, para quem está no CEUPS no momento, de, no fundo, enfrentar esse desafio de produzir um evento científico. É assim que eu vejo a Semana de Ciências Sociais, as possibilidades que ela traz em si. Então, eu gostaria, um pouco de reagir a essa proposta do CEUPS, no fundo falando sobre, e aí é um pouco esse o título da minha palestra, sobre o papel de São Paulo nas ciências sociais dedicadas a desenvolvimento urbano, desigualdades e conflitos. Justamente, eu fui inspirada a isso pelo próprio e-mail que o Rafael me mandou, me convidando e dizendo que eu deveria, já que eu tenho experiência nessa reflexão de cunho mais histórico também, sobre a cidade de São Paulo, se eu poderia falar, expor aspectos históricos do desenvolvimento urbano no que diz respeito à cidade de São Paulo e suas transformações. Então, em face dessa possibilidade, eu tenho 2 alternativas. Uma delas seria fazer um relato histórico aqui, até porque a primeira exposição da mesa redonda, enfim, a sessão de abertura da semana, eu poderia fazer um relato histórico das transformações por que São Paulo passou nos últimos quase 500 anos, desde que foi fundado o povoado de São Paulo dos Campos de Piratininga em 1554. Ou talvez fosse mais indicado me concentrar nos últimos 300 anos, levando-se em conta que justamente neste ano, 2011, se completam 300 anos de que São Paulo foi elevada de vila a cidade por parte do governo português, o que ocorreu em 1711. Mas também eu poderia falar assim, aqui não me concentrar nos últimos 150 anos, tendo em mente que é na segunda metade do século XIX que a então pacata cidadezinha de fortes raízes rurais, então em completo interior do Brasil, São Paulo, foi engolfada por transformações socioeconômicas, demográficas, culturais e urbanísticas até então jamais vistas nas plagas paulistas e até mesmo, digamos, nos 4 cantos do Brasil naquele momento. Isso tudo no bojo da inserção definitiva da cidade nas rotas de expansão do capitalismo internacional, com um entreposto comercial e financeiro crucial para as exportações cafeeiras. Mas eu ainda teria outra possibilidade, que é falar dos últimos 50 anos. Quando São Paulo, na década de 50, superou definitivamente o Rio de Janeiro como
cidade mais populosa do Brasil, né? E hoje ela é uma das 3 maiores do mundo. Essas possibilidades várias de periodização são indícios suficientes para mostrar aqui, nessa sessão de abertura, que qualquer exposição que eu fosse fazer de aspectos históricos depende, ao menos para as ciências sociais, de uma problematização teórica prévia. O chamado desenvolvimento urbano que interessa não existe em si, lá fora, como se ele existisse, São Paulo, né? Enfim, desenvolvimento urbano é óbvio, é evidente. Não é assim. Esse desenvolvimento urbano, entre aspas, ele é resultado de uma construção teórica prévia que o cientista social faz em torno das questões específicas que ele nutre, no caso, em relação às transformações sociais e culturais, porque as cidades passaram e passam no tempo. Levando esses aspectos em consideração, mais me interessa aqui, sobretudo numa semana de ciências sociais, portanto uma semana devotada em particular a enfoques das ciências sociais sobre assuntos específicos, né? Neste ano as mudanças sociais em função do espaço urbano. Então o que me interessa aqui é explorar uma segunda alternativa de abordagem da temática que me foi solicitada pelos seus. Eu penso justamente em transformar em questão a pergunta que me foi colocada. A problematização histórica do desenvolvimento urbano por referência a São Paulo. Essa associação entre São Paulo e desenvolvimento urbano, ela é, de fato, muito comum. Em particular, a história de São Paulo e desenvolvimento urbano. É como se aqui no Brasil, quando o assunto é desenvolvimento das cidades, isto é, transformações urbanas assumidas como um crescendo, né, desenvolvimento, contempladas no tempo em termos cumulativos, de quanto mais, aí uma referência indefectível a São Paulo. A questão que eu gostaria aqui de responder diz respeito justamente a essa associação tão comum, tanto no senso comum, quanto, e é isso que eu quero argumentar aqui, nas próprias ciências sociais. Por que essa associação entre desenvolvimento urbano e a história de São Paulo é tão comum? O meu argumento, e é isso que eu gostaria de demonstrar aqui, nesse tempo que eu tenho, né, nos próximos 20 minutos, 20 e poucos minutos, é de que essa associação não pode ser desvencilhada justamente das transformações históricas, né? Quer dizer, por um lado, é claro que houve, né? Aliás, eu repeti, o meu argumento é que se essa associação não pode ser desvencilhada justamente das transformações históricas que eu mencionei anteriormente, além de muitas outras que subsidiaram, sobretudo ao longo do século XX, a produção de discursos políticos sobre São Paulo como a locomotiva do Brasil, a cidade que mais cresce no Brasil na América Latina, a cidade mais moderna do Brasil, a Nova York da América Latina, a associação entre São Paulo e desenvolvimento urbano, sempre crescente, sempre cumulativo, eu ia quase dizendo moralmente sempre assumido como positivo, deve bastante ao papel que as próprias ciências sociais reservaram para a cidade ao longo da maior parte do século XX. Desde que a sociologia se consolidou institucionalmente no Brasil, com a criação da Escola de Sociologia Política, a Escola Livre de Sociologia Política em 1933, e com a Universidade de São Paulo em 1934. Esse é o meu argumento. Eu quero aqui chamar a atenção para o papel que as ciências sociais tiveram nessa, digamos, na consolidação dessa associação. O que não quer dizer, como eu repito aqui, que eu estou assumindo que não tenha, digamos assim, havido subsídio histórico nenhum para essa representação tão comum nas ciências sociais. Tá? Interpretações pioneiras do Brasil, devotadas parcial ou integralmente à problematização do impacto do crescimento da cidade, a chamada urbanização, sobre a transformação do país num, entre aspas, país moderno, remetem invariavelmente, eu estou aqui falando dos anos 30, em particular das interpretações pioneiras do Gilberto Freire, né, sobre aquilo que ele chamou de desenvolvimento urbano, no livro dele sobre Brasil no Campo. E também estou falando de Raízes do Brasil, num capítulo em que, em particular, no capítulo em que o Sérgio Buarque de Holanda trata daquilo que ele chama de herança rural no Brasil do século XIX, a despeito da urbanização recente. Em todas essas interpretações, o que a gente tem aqui, né, é uma ênfase no papel que mudanças socioeconômicas e culturais vivenciadas em São Paulo, a partir da segunda metade
metade do século XIX, teriam tido para o estabelecimento de um padrão novo, até então inédito, de desenvolvimento do país. Olha, vejam, o subtítulo do Gilberto Pires, desenvolvimento do urbano no Brasil. Né? Essa tendência é levada adiante vividamente no próprio cenário paulistano. Não posso esquecer, né, pena que o geógrafo daqui da USP não está aqui presente, mas eu posso aqui lembrar vocês de um texto importantíssimo, né, no fundo, para a historiografia de São Paulo, mas também para a geografia, ciências sociais de São Paulo, que é o texto do Caio Prado Júnior, de 1935. Olha o título do livro, do artigo: O fator geográfico na formação e no desenvolvimento da cidade de São Paulo. Tá? Eu também podia falar aqui de um trabalho produzido e publicado, na verdade, publicado no ano seguinte, em 1936, aqui na então cadeira de História, né, recente, recentíssima, que é do Hernani da Silva Bruno, que foi professor aqui, do lado, e que, olha o título do livro, desse trabalho: Contribuição monográfica para o estudo da segunda fundação de São Paulo. A segunda fundação de São Paulo teria acontecido em 1872, e não, depois da primeira, que foi em 1554. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que, no fundo, a gente tem aí, já nos anos 30, tá? Quando o assunto é, em particular, interpretar, né, nossas raízes, de onde viemos, né, como Brasil, como país, há aí uma localização por parte de quem trata da cidade, em particular Sérgio Buarque e Gilberto Freire, do papel da cidade de São Paulo, em particular das mudanças que a cidade de São Paulo teria sofrido e que teriam sido fundamentais, né, no século XIX, na segunda metade, sobretudo, como eles gostam de dizer, de maneira geral, não apenas esses dois autores, chamado o último quartel do século XIX, que no fim estão falando dos últimos 25 anos, né, do século XIX, para, na verdade, digamos assim, enfatizar que, olha só, se a gente entender São Paulo, a gente entende o desenvolvimento do Brasil, né? De fato, e isso também tem um discurso em São Paulo, na própria cidade de São Paulo, um discurso acadêmico, entre aspas acadêmico, porque na verdade a gente não pode esquecer que as universidades estão se formando como tais, institucionalizando exatamente na mesma época, né? Mas no fundo o que eu quero dizer é o seguinte: que os primórdios da vida acadêmica em São Paulo, né, na USP e na Escola Livre de Sociologia e Política, elas vivem, essas instituições vivem muito fortemente ancoradas na ênfase nessa representação, né, de que São Paulo muda muito rapidamente a partir do final do século XIX e que, no fundo, São Paulo é uma coisa completamente sui generis. Remeto aqui, por exemplo, isso já mais tarde, mas são lembranças que Claude Lévi-Strauss teve da época que foi professor aqui, entre 35 e 37, ele escreve naquele famoso capítulo de Tristes Trópicos, de 58, 57, 58, ele escreve que, na verdade, São Paulo é a cidade, enfim, é uma cidade que força o observador a ter um mapa novo a cada, enfim, aliás, força o observador a abdicar de qualquer, de se acostumar a um sistema, como ele diz, sem dimensão temporal, porque tudo muda todo o tempo, e no fundo, que, em particular, São Paulo seria uma cidade que precisaria de um novo mapa a cada semana, de tão rápido que ela muda, né? E se a gente pensar no próprio Florestan Fernandes, né, que elege São Paulo, como ele mesmo diz, como laboratório de estudo, né, de pesquisa, né? E, em particular, no caso do Florestan, e ele enfatiza isso, ele difunde essa ideia de seus orientandos e assistentes. Estou falando aqui de Fernando Henrique Cardoso, Otaviano, enfim, dessas gerações que vêm depois, inclusive, né? O José de Souza Martins, de que São Paulo seria um laboratório privilegiado para estudar os impeditivos, os entraves, como ele diz, históricos sociais à mudança em prol da instalação de uma sociedade moderna no Brasil. Ou seja, tem aí uma eleição de São Paulo, entre aspas, né, como um cenário privilegiado para refletir sobre no fundo, sobre o desenvolvimento do Brasil. Neste momento ganha o nome já de desenvolvimento. Essas tendências, elas são indissociáveis de transformações históricas havidas em São Paulo, sobretudo a partir da segunda metade do século XIX. Então aqui eu não estou dizendo que não teve nada, digamos que não aconteceu nada historicamente, que, digamos assim, incentivasse os pensadores a esse tipo de perspectiva, né? De fato, a cidade foi, então, inserida na dinâmica de expansão internacional do capitalismo em um momento, ela foi inserida nessa dinâmica num momento muito sui generis, de
que ela teve num contexto como o nosso, né? Uma cidade, então, que era fortemente rural, muito provinciana do ponto de vista dos costumes que aqui vigiam e tal, até pela sua própria condição de interiorana, num contexto colonial em que Portugal impedia, dificultava enormemente, quando não impedia formalmente, até o início do século XIX, justamente que estrangeiros não portugueses entrassem no Brasil, digamos, saíssem da costa, né? Então, nesse contexto, quer dizer, eu estou aqui falando de um contexto que, de fato, passa por fortes transformações. Nessa toada, né? Em meio a todas essas transformações ligadas a essa mudança de status socioeconômico, há aí também uma busca por poder político ao longo do século XIX, a Academia de Direito, a fundação da Academia de Direito aqui em São Paulo não é um acidente de percurso nesse projeto, a independência, antes ainda, né? A independência do Brasil aconteceu às margens do Riacho de Ipiranga, né? Você tem ali uma movimentação das nossas elites políticas aqui de São Paulo nessa direção. O próprio movimento republicano, se a gente pensar na fundação do Partido Republicano Paulista, né? Enfim, no fundo, ao mesmo tempo a gente tem, assim, já no final do século XIX, né? Mas na verdade esse é um projeto que se inicia a partir de São Paulo, a partir de José Bonifácio de Andrade Silva, com a independência, que é trazer imigrantes, em particular alemães. Então, o projeto de financiar a imigração, né? Claro que mais tarde vai assumir, virar discurso oficial, né, do Estado de São Paulo, já então, enfim, província, depois Estado de São Paulo, no final do século XIX. Mas, enfim, tem um conjunto de movimentos que acontecem aqui, sim, né? Mas o que eu quero argumentar é que nessa toada, digamos assim, a representação que ganha vigor, em particular na segunda metade do século XIX, mas em particular no tal último quartel, é de que São Paulo está caracterizada por transformações constantes, né? Fotografias comparativas, como a do fotógrafo, enfim, do carioca Militão Augusto de Azevedo, eu não sabia que podia usar a internet, enfim, o PowerPoint, senão eu teria trazido. Fotografias comparativas de São Paulo entre 1862 e 1887, no fundo, ele quer com isso, né, esse fotógrafo, justamente enfatizar, pelo menos explicitamente, ele quer enfatizar aquilo que teria mudado em São Paulo, né? Mas o que eu quero enfatizar aqui é que, para além desse movimento todo, com as ciências sociais, com a consolidação institucional das ciências sociais no Brasil, a partir de São Paulo, que se consolida, que São Paulo se consolida como um ponto fulcral para a reflexão sobre o chamado desenvolvimento urbano no Brasil. Desenvolvimento, tá? Com isso eu estou querendo aqui chamar a atenção, em particular, para, digamos, rumos da discussão sobre as transformações nas cidades e não só, né, sobre a mudança social, que ganharam espaço no Brasil, em particular nos anos 50, né, e que no fundo dizem respeito àquilo que a gente começou a chamar nas ciências sociais por desenvolvimentismo, né, enfim. Mas o ponto fundamental é o seguinte: nessa toada, São Paulo, em particular a São Paulo das transformações históricas da segunda metade do século XIX, vira um parâmetro crucial para a reflexão sobre as possibilidades e entraves para o desenvolvimento urbano, entre aspas, no Brasil. É claro, a gente não pode esquecer, que o imaginário dos cientistas sociais da época estava tomado, né, justamente pelas chamadas teorias da modernização. Havia uma fé inabalável na díade industrialização e urbanização. E isso como vias para que se instalasse no Brasil uma sociedade moderna, entre aspas, era um termo comum. São Paulo, então, que era a cidade mais industrializada e mais urbanizada, né, ou seja, onde tinha havido mais crescimento urbano, demográfico, justamente em função de transformações encenadas ali a partir do último quartel do século XIX, passou nesse contexto a ser assumida como parâmetro para avaliar as chances de o Brasil virar um país moderno. Essa crença, digamos, inabalável, vai até a década de 60 no mundo, tá? E é aí que a gente sabe um pouco, né, talvez vocês saibam, né, enfim, como essa história continuou, aí teve a ditadura militar, enfim, mas ao mesmo tempo também emerge, ganham espaço as teorias marxistas de reflexão sobre o urbano, e aí essa fé inabalável na dia de urbanização mais industrialização, ou vice-versa, né, é fortemente justamente colocada em xeque.
é justo, eu estou contando tudo isso para vocês para um pouco situar a maneira como eu, digamos, encaro essa questão do desenvolvimento urbano por referência às minhas pesquisas sobre São Paulo. Existe uma dificuldade da qual eu parto, né, assumo como ponto de partida das minhas pesquisas, que é justamente de que esse sonho acabou. Esse sonho de que São Paulo seria a promessa, digamos, de uma possibilidade de, enfim, se a gente entender, se a gente transformar São Paulo numa São Paulo, entre aspas, moderna, nós temos aí a chance, né, de nos aproximar de maneira geral de uma sociedade moderna. E para entender os entraves em relação a essa tal sociedade moderna no Brasil, a gente teria que eleger São Paulo como cenário em particular, né, em especial. E agora eu vou, enfim, avançar nisso. Aquilo que Lefebvre chama, Henri Lefebvre, né, que é um sociólogo, com o qual eu trabalho bastante, chama de sociedade urbana, que no fundo é essa realidade social que nasce à nossa volta, na São Paulo de hoje encontraria amplamente as melhores expectativas que vários dos nossos cientistas sociais depositavam nas virtudes redentoras da industrialização e da urbanização. Para não falar na modernização, com a racionalização das relações sociais, etc., quando se debruçavam sobre a São Paulo, tanto do século XIX e mesmo da São Paulo da época deles. É precioso o conhecimento que essas ciências sociais permitiram acumular. São valiosas as chaves interpretativas desenvolvidas para pensar esses entraves à mudança social. Os obstáculos à modernização, que eram associados em geral a traços socioculturais de fortes implicações econômicas e políticas e que se desenvolveram na sociedade ao longo de mais de 3 séculos de colonização e de escravidão. E, no entanto, quando o assunto era o futuro que se anunciava da cidade, o urbano, podemos dizer, Lefebvre, aí a expectativa era de que a modernização fosse a via privilegiada de superação, para a superação desses entraves e obstáculos. Mas a almejada modernização, entre aspas, não veio. Ou se veio, os entraves continuam aí. É em face desse contexto, que aliás não é prerrogativa de São Paulo, fazendo-se presente também em outras cidades do mundo e contribuindo substantivamente para a decadência das chamadas teorias da modernização, é que retomar hoje em dia a associação entre São Paulo e desenvolvimento urbano não se faz sem retomar a questão do próprio tipo de cidade que emerge em São Paulo sob o impacto do advento da modernidade. Cidade, entre aspas, moderna, em que termos? No intuito de enfrentar essas perguntas, eu tenho transformado as minhas pesquisas em questão o próprio urbano que é produzido em São Paulo pela mediação do advento da modernidade e, mais recentemente, até se a gente for pensar nesses tempos de globalização, enfim, a própria globalização econômica. Que sociedade urbana se constitui na cidade no bojo desse processo histórico? Né? Então, no fundo, a questão aqui é, tem que estranhar que, enfim, que cidade é essa? Não assumir de cara que a gente está diante de um desenvolvimento urbano, enfim, que o problema é só que a gente está mais ou menos longe dele. Tá? É aí, então, né, que eu aqui argumento que a minha considero reveladora nesse sentido é uma perspectiva metodológica dialética, divisada lefebvriana, sobre o modo como os grandes processos históricos se fazem presentes na vida cotidiana dos indivíduos. Aqui, a gente como a gente, todo mundo gente como a gente. Em particular, eu trabalho com a rua, como posto de observação para isso. E eis que chego para finalizar minha contribuição aqui, nos 2 últimos itens do título dessa mesa: desigualdades e conflitos. Desigualdades e conflitos, eminentemente, se fazem perceptíveis através de categorias sociológicas como classes sociais. Mas o que eu tenho percebido é que na vida cotidiana, nas ruas, em particular centrais da cidade, a dramaticidade das desigualdades sociais e dos conflitos aparece com uma outra cara. Menos como um discurso politicamente muito bem articulado sobre a luta de classes e mais como drama, choro, ironia em relação a fatos à primeira vista tão prosaicos quanto pagar uma passagem de ônibus ou, enfim, ainda no século XIX, pagar uma passagem de ônibus de 200 réis, uma nota de 250 vezes superior a essa, né, a esse preço, e aí ficar revoltado, no caso era uma senhora, nos bondes do século XIX, final do século XIX, e não é apenas, não é um caso isolado, ele preenche os jornais paulistanos da época, e justamente ela não entende por que o motorneiro do bonde, no caso, diz para ela, por favor, sair do bonde, porque ela não tinha o dinheiro que ela precisava. Ela tinha é como se ela entrasse com 250 reais no bonde, no ônibus, para pagar uma passagem de R$1, né? E o cara diz para ela que ela não vai poder andar de bonde, porque ele não tem troco, enfim, ela tem que
que dar um jeito de resolver esse troco. E aí ela começa a chorar desesperadamente, enfim, e acha que é um absurdo, e o jornal a apoia, dizendo que, na verdade, o motorneiro não sabia que estava tratando com uma senhora, né? Esse era o erro dele. Na verdade, esse não é um caso único, ele atravessa os jornais do final do século XIX, e que, no fundo, me remete, aí eu tenho estudado isso, né? Que quando a gente olha para a maneira como as pessoas interagem nas ruas da cidade, em particular naquela época, a gente percebe a importância, né? Em pleno contexto de transformações históricas importantíssimas, em direção, no fundo, rumo à modernidade. Então, a tendência é que as pessoas comecem a transitar nas ruas. A rua não é mais só lugar em que ficam os escravos e os homens livres e pobres, mas sim é um lugar no qual as próprias elites e as então informação, as então chamadas camadas médias começam a transitar. O importante é ir a restaurante, cinema, enfim, teatro e tal, e a trabalhar também. Enfim, nesse contexto todo, a gente tem no plano dessas regras de conduta ligadas às interações mais, entre aspas, cotidianas, aquelas que são aparentemente super insignificantes para a sociologia, que trabalha com as grandes questões, os grandes processos históricos e as grandes categorias sociais, né? A gente tem aí a importância de padrões de relacionamento, que eu chamo de pessoalidade, na verdade, de padrões de relacionamento que são próprios da sociedade estamental, de fortes raízes, né? Enfim, ligadas à escravidão, nesse caso, que se constituiu em São Paulo ao longo dos 350 anos de enfim, escravidão e presença fortíssima da colonização ibérica, né? Então, o que isso, né, esse padrão de relacionamento, né, de regra, na verdade, de regra de conduta, que se insinua muito sutilmente, mesmo que a gente não queira nem perceba, se insinua nas ruas, isso persiste até os dias de hoje, por exemplo, se a gente quiser pensar o que muda fundamentalmente são as mediações através das quais essa pessoalidade vem à tona dia a dia nas ruas de São Paulo. Por exemplo, na fila dupla, né, com a qual nós somos tão acostumados a lidar, né, no estacionamento que juízes da Secretaria de Justiça de São Paulo fazem do pátio do colégio. Não sei se vocês já viram, todo santo dia tem ali os carros, né, os carrões parados no pleno pátio do colégio. Hoje em dia já tem até uma correntinha ali para separar dentro no próprio pátio, lugar onde São Paulo, digamos assim, emergiu. Tem ali esse lugar reservado, esse estacionamento para os juízes. Mas também, né, a pessoalidade está presente quando a gente pensa no estacionamento que os camelôs fazem de suas bancas na rua direita, que é ali do lado também. São indícios claros de que, em pleno século XXI, regras de interação social que são muito próprias de um mundo que diferenciava quem estava nas ruas, né, a cada um no seu lugar, de que isso continua valendo em pleno mundo, digamos assim, tomado, entre aspas, né, pela modernidade, pela cidade eu vou falar da modernidade, no século XXI. E aqui, quer dizer, ou seja, um padrão de relacionamento nas ruas que é muito próprio da modernidade, que é a circulação impessoal. Quem aqui já leu o texto do Zimmer, das grandes cidades e a vida do espírito, sabe o que eu estou falando, do blazer, né? O cara que passa, não está nem aí, enfim, ele só sabe que ele tem que circular, e aliás está pensando nas coisas fundamentais que ele tem que fazer, né? Aqui a gente está, enfim, pequenas manifestações muito próprias da vida cotidiana, que a gente acha super insignificantes, elas atravessam as diferentes classes sociais e, no fundo, nos sinalizam, né, que as desigualdades e os conflitos, que essas situações pontuais aparentemente menores, enfim, elas sinalizam que, na verdade, não dá para explicar essas pequenas situações pela chave de um suposto atraso nosso em relação ao desenvolvimento urbano ideal, que seria outro, né? Mas que as nossas cidades hoje são marcadas pela presença ativa de contradições históricas relativas ao modo como a história se fez socialmente no Brasil, e meio ao processo de urbanização e industrialização que ocorreu sem atuar substantivamente sobre as regras de conduta muito difíceis de atender, que são essas das quais eu estou falando, por exemplo, e que se identificam apenas no plano das interações sociais entre pedestres, nesse espaço único das cidades, que são as ruas, no mundo, entre aspas, moderno, porque as ruas nessas cidades
são espaços onde todos estão. Quem vai para a rua, em particular no centro da cidade, ele está fadado a uma igualdade, no mínimo física, em relação a todos os outros que estão nas ruas naquele momento. Então, no fundo, a gente está, então, diante de desigualdades que permanecem enormes na rua. Ainda nos dias de hoje, no cotidiano de interações entre pedestres ricos e pobres, homens e mulheres, crianças e adultos. Mas essas desigualdades, né, na verdade, elas transparecem em conflitos que são de apreensão super difícil por parte do cientista social, já que são conflitos que não estão institucionalizados, eles não estão, enfim, a rua é o quê? Né? A rua é um lugar enfim, um espaço pelo qual, sobretudo no mundo moderno, apenas se passa fugazmente. Quer dizer, o que acontece ali parece que não importa muito, enfim, em particular não importa muito para as grandes, né, para a grande reflexão, né, quando não se trata de uma reflexão sociológica da vida cotidiana, para as grandes áreas de reflexão clássicas da sociologia. Então, no fundo, né, a gente está aqui falando, e é isso que eu gostaria de fechar dizendo isso, que a gente está diante de conflitos, que sabe por que eles também são tão difíceis? Porque eles são conflitos entre, como diz o Lefebvre, datas históricas distintas. As pessoas agem nas ruas sem saber, elas estão reeditando, através dos seus próprios corpos, pela mediação dos seus próprios corpos, maneiras de interagir que são próprias de um mundo que, enfim, no qual elas nunca viveram, que são de um passado de fortes raízes estamentais e escravistas. Esse é o argumento aqui, né? E, nesse contexto, entraves para uma democracia na rua, né, falam de muito mais do que da rua. Se nesse espaço, que é único na cidade, em que todos, com a modernidade, estão fadados, no mínimo, a uma igualdade física, a democracia é impossível, em face de contradições históricas que atravessam o dia de todas as classes sociais e classes políticas, inclusive, indiferenciadamente. Como será que a democracia seria possível na tribuna de um Senado ou no Congresso Nacional? Se estamos em face de conflitos não reconhecidos nem pelos partidos políticos como conflitos, ou reconhecidos como eles, se muito como conflitos de classe, como resolvê-los? A dificuldade de identificá-los como tais integra as contradições históricas que embebem as próprias políticas urbanas atualmente e as próprias ciências sociais. Nesse contexto, como falar de desenvolvimento? Obrigada. Quero agradecer a professora Clara Tese pela exposição. Nós vamos prosseguir agora com a exposição da professora Nádia Guimarães, professora livre docente do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole do SEBRAP, professora livre docente em Sociologia do Trabalho, atualmente desenvolve estudos sobre redes sociais, construção do emprego institucional subjetivamente em grandes metrópoles sociais, políticas públicas e outros assuntos relacionados. Obrigada. A palavra, professora. Eu bati na cabeça para ver se eu conseguia abrir o que eu tinha aberto antes e que agora não abre mais. Eu também queria começar agradecendo o convite. Eu acho que é um exemplo para a gente também do tipo de iniciativa que vocês fazem. Eu estava ouvindo Juliana reler no começo as regras, né? E eu estava cá comigo dando risada, achando que as regras que vocês inventaram são mais draconianas do que as que nós temos nos nossos encontros. E certamente os nossos alunos de pós têm no seminário de pesquisa dos estudantes de pós-graduação, que é feito também regularmente, mas que não tem a longevidade que vocês têm. Parabéns, eu acho que, sobretudo, dá muito gosto ver que vocês são profissionais no trato com o trabalho acadêmico, ou seja, isso é coisa séria, ninguém está brincando, profissional, no bom sentido. E, sobretudo, que vocês são capazes de regimentar uma auditória desse tamanho quase cheio. Isso também é muito importante do ponto de vista da
respeitabilidade que a semana está ganhando. Né? Anos atrás, eu me lembro que a gente se queixava no departamento: os meninos querem fazer essa semana, mas eles são desorganizados, eles só avisam a gente a data em cima da hora, a gente quer ajudar a suspender os cursos, mas a gente nem pode, que eu vou. Hoje em dia, a gente programa o primeiro começo do ano, já sabendo quando é que vai ser a Semana de Ciências Sociais e planejando para que a gente libere nossos alunos para que estejam aqui. Isso que, com certeza, como FRAE, eu acho que é um exercício de aprendizagem para todos nós. Né? Aprendizagem de trabalho intelectual e de construção. Né? Então, é um prazer enorme, até porque, não sei se isso vale para a FRAE, mas poucas vezes nós somos chamados a apresentar os avanços de pesquisa na instituição por qual nós trabalhamos. Com frequência, com muito mais frequência, nós fazemos isso para outros, para estranhos. Então, é uma lição também da instituição que parte dos estudantes de pós-graduação chamarem os professores daqui para discutir ideias, né? Dizer o que eles têm a dizer enquanto pesquisadores e produtores de conhecimento sobre um tema que interessa a vocês. De novo, isso não é habitual, isso não é prática na nossa instituição, e eu acho que vocês nos dão novamente uma lição de debate acadêmico. Bom, então, para provocar o debate, eu comecei botando o título que queria, de certa maneira, manifestar o limite do que eu posso fazer, dado um tema tão amplo que vocês tinham para a semana, mas, ao mesmo tempo, dado que vocês nos deram a honra de nos convidar para ler a semana, né, na mesa de abertura. Então, ao mesmo tempo, a gente se sentiu um pouco obrigado a passar por essa imensidão que estava na agenda, mas constrangido pelo fato de que nós tocamos de maneira muito desigual, né, os temas que estão nessa agenda econômica. Então, de propósito, eu botei um título que era uma provocação para a minha fala, que não era de olho no desenvolvimento urbano, mas era de olho no urbano. Né? De olho no urbano. Por que eu fiz essa mudança? Vou deixar a provocação logo no começo, faço a minha fala mais ou menos estruturada e a gente pode voltar a discutir isso rapidamente em seguida. Né? Pelo menos para os que estão na minha geração, né, e que têm interesse nessa área de fronteira entre a reflexão das ciências sociais, né, e o estudo do urbano, né, como um domínio fortemente pluridisciplinar, para não usar a palavra complicada, interdisciplinar, a noção de desenvolvimento urbano, como toda categoria, ela tem uma história. Né? Ela tem uma raiz. Né? E a forma de nominar não é casual, como é casual e nada. Né? Na noção de desenvolvimento urbano está contida a ideia de que há um processo de transformação inelutável no urbano, irresistível. Alguém pode dizer até iluminante, né? Porque isso, de certa maneira, caracteriza todo o fenômeno social. Isso não é próprio, específico do urbano. Né? Esse contínuo transformar-se. Né? Mas o que é interessante é que esse termo aparece entre nós com muita força, e não somente assentado nessa ideia que o limite é quase intuído, né? Da inevitabilidade da transformação, desse sentido irresistível da mudança, né? Mas que Freire já chamou atenção para isso na fala dela, e eu vou voltar me apoiar na fala de Freire, que foi excelente. Freire chamou atenção para isso, mostrando como entre nós, não só entre nós, mas enfim, nós interessamos por nós mesmos aqui nessa sala, e esquadrinhar, né, a nós mesmos, mas entre nós, a noção de desenvolvimento urbano, ela aparece fortemente associada a um ideário de modernização. Né? Então, é inevitável, é irresistível a transformação, mas é como se algo mais em termos substantivo
tivesse sido dito nessas últimas décadas sobre isso, que sublinha o fato de que ela tem, por assim dizer, uma sorte de positividade intrínseca. Né? A Freire também tocou nisso, de certa maneira, essa positividade intrínseca, eu vou voltar a isso depois, ela parece andar de braços com um casamento irresistível, né, entre a urbanização e a industrialização. Essa positividade intrínseca talvez viesse do fato de que a transformação do urbano pós-19, do urbano no contexto da modernidade que a gente está falando, em que nossa disciplina nasce, ela está assentada na ideia de que são dois processos que andam juntos e, por assim dizer, a industrialização avaliza essa virtude inata que estaria ligada à transformação, ao crescimento das cidades. Evidente que isso é um argumento que tem limites, cujo limite seja o pensamento crítico, seja a própria transformação da realidade, se encarregaram, um e outro, de indicando um estado desse limite. Mas, segundo ponto que me incomoda um pouco na noção de desenvolvimento urbano, também abrindo provocativamente, é que, novamente, entre nós, além do fato de que esse libertário, irresistível e modernizador, esse é um processo pensado como sujeito a uma sorte de razão técnica. Não sem razão, Freire também tocou nesse ponto de que é difícil falar de desenvolvimento urbano sem acabar caindo em falar de política urbana. É esse outro casamento, urbanização e industrialização, estaria por debaixo da ideia de que é inelutável, mas tem possibilidade, e o casamento, desenvolvimento urbano em razão técnica e política urbana, que teria por baixo a ideia de que, no limite, há uma razão técnica, reguladora, aceleradora, que, por assim dizer, potencializa essa positividade. Certo? Eu acho que essa conjunção que me incomoda um pouco. Sobretudo porque a tradição da sociologia urbana, ela mesma, foi uma tradição que se constituiu reivindicando a capacidade de crítica a esse sentido límpido, moderno, dessa razão técnica, da política urbana, do planejamento urbano, por extensão. Então, talvez por isso, deixando em cima da mesa a provocação, eu tenho me sentido mais à vontade para colocar um título que era De Olho no Urbano, e não De Olho no Desenvolvimento Urbano. E assentar outra vez os 3 comentários do fato que o maior eu quero fazer, nessa fronteira entre ciências sociais, olho no urbano, e reflexão sobre novas formas de desigualdade. Então, eu pensei, na verdade, em colocar 2 temas nesse roteirinho que está aí nesse slide, mas esses 2 temas tinham algo em comum, que era a ideia de que estou certa de que o seu colocou o dedo numa ferida, numa boa ferida, ou seja, tem um campo temático aí, e ele é instigante. E quanto mais nós olhamos desse campo, deixa eu ver se eu consigo fazer de outra maneira, a evidência de que ele é instigante, é rico, tem um elevado valor heurístico, vem do fato de que, se eu olho para esse campo temático, eu sou capaz de recompor uma trajetória de debates teóricos e metodológicos que certamente transcende de muito o campo temático em si mesmo, e enlaça com a própria constituição da ciência social. Ou seja, esse é um tema, quando eu digo que o Seuss colocou o dedo na ferida, ele colocou o dedo na ferida na medida que ele trouxe para frente da discussão e nos instigou a pensar um tema que eu acho que não é só interessante porque eu gosto dele, porque o Freire gosta dele, a gente que vem aqui para frente vai dizer, como eu amo meu tema, todo mundo devia amar o meu tema também, que bom se todo mundo estudar esse assunto,
é menos por isso, mas o argumento que eu queria fazer é: esse é um tema chave, porque, de certa maneira, ele desafia as ciências sociais desde sempre, e a sociologia em especial desde sempre. De certo modo, a gente pode esquadrinhar. Freire fez isso, um pouco pensando coração melhor do pensamento social brasileiro ao longo de boa parte do século XX. Né? Eu tomaria de verdade dizer, é possível fazer isso pensando a sociologia, sem dúvida. Esse é um tema que ajuda a gente a recompor o argumento disciplinar, por um lado. Por outro lado, e esse era o segundo ponto que eu queria fazer, ele é um tema que está na ordem do dia do debate sobre desigualdade no Brasil hoje. Né? E aí eu queria tomar um exemplo de casa. Está vendo o argumento de que santo de casa sim pode fazer milagre. Né? A Freire fez a mesma coisa, tomando a pesquisa dela como mote. Né? E o argumento é santos de casa sim fazem milagre. E ótimo que a gente possa conversar em casa sobre os milagres dos santos de casa. Né? E retomar um pouco essa agenda que a gente tem percebido no centro da metrópole, que é uma coisa assim, de custo, quebrado e fundamental, o tempo inteiro, gente. Só ocasionalmente ele está sentado no quebrado. Deus permite que a gente tenha força suficiente para trazê-lo para cá, né? E não deixar que ele morre na Fundação SEAD. Né? Então a ideia é algo fortemente interinstitucional que junte universidade, centros privados de pesquisa, organismos produtores de dados e se debruce sobre a questão urbana, metropolitana, basicamente. Então, vou voltar um pouco para mostrar como, olhando para esse tema, de certa maneira, a gente pode abrir um leque. Abrir um leque de questões que são centrais para pensar a realidade das desigualdades no Brasil. Então, primeiro argumento. Eu digo, o Selves colocou o dedo na ferida porque o Selves escolheu um tema que, de certa maneira, desafia as ciências sociais e a sociologia em especial. Né? E aí, bom, a gente pode brincar com isso. Desafia, olha lá, eu diria, desde o momento da constituição institucional da sociologia como disciplina científica, né? Se a gente botar o olho nos fins do 19, né? Essa constituição institucional está assentada numa reflexão crítica justamente sobre a modernidade, sobre o industrialismo e sobre as novas formas de sociabilidade que se constroem onde, sobretudo no urbano. Né? É ali que está um elemento de emulação central dos argumentos. Né? Se a gente for olhar a agenda dos pais fundadores nossos, né? Eu resolvi brincar nesses dados, talvez a gente pudesse encontrar alguns exemplos que não são depreciáveis. Tá? Se você observa a agenda de Alquino de Marx, tá? Ela vai estar fortemente marcada pela necessidade de assentar essa reflexão crítica sobre a modernidade, tá? No peso da formação de algo que, observe, ele mesmo chama a grande indústria. Tá? Então não tem discussão para ele sobre o capitalismo do seu tempo, tá? Que não passasse por entender o que era a natureza dessa forma, tá? De organização social da produção, que se lastreia nesse elemento aparentemente singelo, que alguém vai dizer que está lá num capítulo histórico, que você podia até tirar porque é meio enfeite, longe disso. Tá? Que é tematizar sobre essa grande indústria, tá? No contexto da qual, outra vez retomo o argumento marxiano, tá? Se produz uma força de trabalho para o capital. Tá? Todo o esforço de reflexão dele está voltado a mostrar como esse processo é um processo que tem consequências não só sociais, mas não é possível pensar as consequências sociais sem passar pelas consequências espaciais de deslocamento da população, de oferta dessa população como empregável nos grandes centros urbanos, né? De cerceamento de propriedades nos espaços rurais, né? De disponibilização dos indivíduos para uma relação social que poderia, no limite, ser puramente econômica, porque os teria como iguais, né? Na presença no mesmo espaço e no acesso a um conjunto de direitos.
tá? O livre e despossuídos, tá? A gente pode outra vez ir esquadrinhando a importância que naquele argumento tinha esse movimento de disponibilização dos indivíduos, enquanto potenciais trabalhadores, no espaço, na grande cidade. Não é à toa que anda de braço nesse movimento de crítica a denúncia sobre as condições de vida. Uma farta produção se desenvolve nesse momento entre os próprios clássicos. Engels tem um texto que é clássico. O debate sobre a situação da classe trabalhadora nesse momento, ele é central em um debate que está perpassado pelo significado da concentração em grandes espaços de indivíduos que antes ali não estavam, para as formas de sociabilidade, para os modos de produção de rendimento, para o padrão de reprodução da família e de organização da família, para o padrão de educação e socialização dos filhos. Ou seja, tudo isso que nos incomoda ainda já estava sobre a mesa. Tá? Se você guina um pouco e vai de um pai fundador a outro, tá? É evidente no argumento durkheimiano a ênfase na complexidade da divisão do trabalho como um processo motor da transformação. Tá? E a complexidade da divisão do trabalho está sendo pensada no registro da complexidade das relações sociais que precisam ser estabelecidas, tá? Nesse processo. Esse é um processo que se nutre de um outro tipo de sociabilidade, que impõe, no jargão dele, formas de solidariedade, modos de organização da vida social distintos. Isso tem golpes. Tá? Isso tem golpes. A mesma preocupação com a questão urbana, interessante, vai estar em Weber, e com um arco muito mais amplo, onde o debate sobre a cidade importa, não somente porque ela é, por assim dizer, o meio de cultura, se a gente fosse pensar uma imagem com a biologia, né? Um meio de cultura especial onde esses processos do moderno têm lugar, mas ele está preocupado com a cidade enquanto construção histórica, tá? Com a cidade naquele início do 20, tá? Vis-à-vis o que foi a cidade, por exemplo, na antiguidade. Tá? Então, essa discussão sobre o que há de novo, né, na organização da ação social nas cidades, no alvorecer do século XX, para ele, não eliminava a necessidade de pensar isso em contraponto com as formas de organização da autoridade, do poder e dos modos de ação, né, no passado. Ou seja, volta ao meu ponto, né, ou seja, a gente está privilegiando um tema, não é só privilegiando um tema que é central, porque olhando para esse tema, de certa maneira, eu posso restabelecer uma linha de reflexão. Não é qualquer tema. Né? É um tema que é central para pensar a história do nosso pensamento. A origem da reflexão nossa enquanto constituição institucional. Mas, eu diria, é um tema que segue desafiando as ciências sociais e a sociologia em especial ao longo de todo o século XX. Tá? E eu chamei a atenção para 4 pontos. Na verdade, fiquei aflita, porque podia ter posto outros. Achei que o slide não ia caber, não. Eu trato eles como exemplos. Tá? Mas 4 momentos que são centrais na reflexão do século que acabou, do século passado. Por exemplo, o debate sobre o urbano ele é central na agenda de estudos. Não diria do primeiro quartel, mas do primeiro terço, certamente dos primeiros 40 anos do século XX, não somente para pensar esse sério processo de transformação que traz referência e que marca São Paulo, mas para pensar em escala internacional, o processo de construção das grandes metrópoles. Quer dizer, tudo o que se passa de produção acadêmica em torno do movimento de constituição de Chicago como uma grande metrópole. Tá? A migração que está desenvolvida, as formas de adaptação dos indivíduos que se deslocam entre culturas, tá? No espaço, que formam esse outro contingente que constitui as cidades, ela está no centro daquele que foi talvez o projeto mais inovador do século XX,
exemplos de produção de conhecimento. Eu vou voar. Né? Ela é interessante porque, olha só, ela estava no centro desse debate sobre a metropolização do hemisfério norte, no primeiro mundo, e vai estar no centro desse debate sobre a constituição de espaços urbanos metropolitanos no terceiro mundo. Quer dizer, é indissociável a discussão latino-americana dos anos 60, 50, mas sobretudo 60 e parte dos 60, sobre desenvolvimento, a especificidade do avanço do capitalismo na América Latina, tá? A dependência e marginalidade, olha o qualificativo, urbana, tá? Sem pensarmos que há, ao mesmo tempo, um desafio às teorias da modernização, ou seja, são processos históricos distintos, irrepetíveis, mas que colocam a reflexão sobre os mesmos elementos. Quer dizer, é possível mesmo acreditar que a gente faz uma sorte de transformação inemutável, onde produzimos uma espécie de urbanização sociopática? Estou tomando o exemplo do conceito cunhado nessa causa. Né? Porque sem industrialização? Né? Ou nós estamos diante de uma experiência histórica pela qual, ou na qual a urbanização e a industrialização se ligam de uma maneira distinta da maneira como se ligaram nos países de desenvolvimento originário. É possível replicar os caminhos ou é necessário ter uma teoria específica desse processo de transformação? Isso era o que os teóricos da dependência chamavam como projeto intelectual. Né? E no coração dessa teoria tem alguma coisa que tem a ver com o urbano. Né? Quer dizer, não é possível pensar o desenvolvimento desse capitalismo sem pensar como se formam essas elites, como elas se articulam nos países centrais, mas como, do ponto de vista do andar de baixo, se a gente quiser processo de tráfego, né? O processo de agregação de população no centro urbano, ele está marcado por aquilo que foi cunhado em enormes debates, sepultada a categoria, mas que teve no centro da discussão da sociologia na América Latina e no Brasil, de marginalidade. Ou seja, uma forma de integração dos indivíduos a esse movimento interlocado, que carece de teorização e que não pode ser tratado com as categorias que aparentemente puderam ter sido suficientes para os países centrais. Ou seja, estamos no coração da discussão sobre o que é a América Latina e no coração dessa discussão da urbana. Né? E volta a estar recolocado no coração da discussão dos anos 70 e 80, quando se abre um debate que é central às ciências sociais em termos internacionais, sobre o que é o processo de transformação, quem são os agentes desse processo de transformação, até onde vai a virtualidade da classe trabalhadora como condutora desse processo de transformação, ou como exemplo de forma de sociabilidade, associativismo e organização transformadora, e diante da aparente incompetência, falência, incapacidade, os adjetivos são vários, né? Toda uma teorização emerge sobre novos atores, né? Que vai estar assentada na ideia de que há novos movimentos sociais, novas formas de associativismo, novas formas de aglutinação e expressão de interesse, que, olha lá, tem um adjetivo, urbanos. Né? Todo esse debate gira em torno da teoria de novos movimentos sociais urbanos. Outra vez está aí urbano. Né? E termino chamando a atenção para o fato de que, nesse contexto de globalização ao qual Freire fez menção no final da fala dela, essa é uma questão que se põe no centro da discussão. Esse contexto importa formas de divisão do trabalho, né, em escala internacional, né, que pensa as relações entre as metrópoles, os fluxos em escala internacional nessas metrópoles, fluxos de capital e fluxos de trabalhadores, que são impensáveis de maneira não enraizada. Né? 2 a 3 trabalhos fizeram furor na discussão da sociologia. Né? Um deles, por exemplo, o trabalho de Saskia, né? Discutindo globalização, né? Formação de grandes metrópoles terciárias e esse processo de mobilidade do capital, de reconfiguração de grandes espaços urbanos, que é inerente à transformação recente. Ou seja, não é só alguma coisa de estilos velhos, pais fundadores lá no século XIX, viraram século XX, gostavam, e que eram processos que estavam casados naquele momento, mas eles se descasaram e voltaram a se casar ao longo do século XX,
de formas que seguiram desafiando a capacidade analítica da ciência social em geral e da sociologia em especial. Né? Fecho com um último argumento. Eu diria, esse é um tema não só estratégico, que permite de alguma maneira a gente recontar, acertar as contas com a trajetória intelectual de nossa disciplina, nesse sentido amplo, que eu só ilustrei até aqui, mas eu acho que ele é central para a gente pensar o Brasil hoje. Né? Ele é central para a gente pensar o Brasil hoje, e aí eu faço aquele meu exemplo do tipo Santos de Casa faz milagre, se não me engano, o Santos de Casa faz milagre de praia. Né? Preliminar. Evidente que ele é central porque, diferentemente daquilo com que se defrontavam alguns dos nossos intérpretes clássicos, Freire referiu a eles, como Gilberto Freire, como Sérgio Buarque de Holanda, como Juarez de Oliveira Lopes, como José Alberto Rodrigues, como José de Souza Martins, como Luiz Pereira, para ficarmos com alguns que estavam aqui no entorno, né? Mas como Luiz Eliana Costa Pinto, no Rio de Janeiro, e todo um debate que é paulista, mas que é fortemente carioca também, num determinado momento da ciência social. Né? Para eles, isso era uma televisão, eles estavam falando de um Brasil em processo de transformação e buscavam entender o que era o lugar urbano nesse movimento tendencial. No nosso caso, isso está constituído. A gente está em cima dos dados do último censo que está mostrando que somos acachapantemente urbanos. Né? Isso nos abre uma agenda de questões que são centrais. Né? Eu queria deixar sobre a mesa antes de terminar. Quer dizer, isso põe no centro da nossa discussão a importância de discutir o processo de produção social dos fatos. Né? Quer dizer, quando somos avassaladoramente urbanos, né? A organização da atividade econômica, a reprodução dos indivíduos, da introdução das suas formas de sociabilidade, hoje é algo que se dá no Brasil, essencialmente, majoritariamente, avassaladoramente, em cidades e em grandes metrópoles. O que a gente tem a dizer sobre o processo de acesso ao espaço, que é um processo socialmente produzido, né? Com todas as desigualdades que ele deixa em termos de acesso à moradia? Vocês vão mais adiante estar discutindo a questão da segregação, né? E da desigualdade de oportunidades que está ligada à maneira como se accede ao espaço. Né? No meu campo de trabalho, é completamente diferente você sair em busca de trabalho e dizer que você mora no Capão Redondo, ou você sair em busca de trabalho e dizer que você mora em Perdizes. Né? Não importando a sua qualificação de trabalho e a adequação sua ao posto de trabalho que você pleiteia, as suas oportunidades mudam radicalmente, independente do modo de apresentação de si, né? Se você enuncia essa forma de alocação do espaço. Né? Ou seja, junto com isso, vem todo um conjunto de expectativas sobre o outro, né? De estigmas, se a gente quiser, né? Que desigualam os indivíduos em termos de oportunidades. Né? Segundo ponto, isso é central para pensar um debate que chave para a discussão sobre São Paulo, se a gente quiser ficar um olho no padre e outro na missa, né? Que é um debate sobre concentração e desconcentração das atividades econômicas. Não faz muito tempo a gente ecoava uma discussão sobre São Paulo se desindustrializa. Né? Os empregos estão indo embora. Né? Os indivíduos não têm chances no mercado de trabalho, porque há um processo de espacialização da atividade econômica. Há uma guerra fiscal que leva as indústrias e os empregos embora. Nós que éramos uma metrópole industrial, agora quem sabe lá o que somos. Né? O emprego industrial foi embora. Foi embora para onde? Foi substituído por quê? Né? Nesse processo de ir embora dos empregos industriais, concentrou-se nessa cidade a cabeça, né? o elo pensante dos grandes grupos empresariais brasileiros. Né? E uma gama cada vez mais diversificada de serviços modernos, que dão um tom nas metrópoles. Né? Então, e que tem efeito, seja em termos de oportunidades de trabalho, seja em termos de oportunidades em geral, seja em termos de meio ambiente e impacto. Né? Penúltimo ponto. Essa é uma questão, por esse peso avassalador do chamado Brasil urbano, hoje, central para o debate sobre a pobreza urbana. Né? Por quê? É inevitável, é irresistível a transformação do urbano, mas não é virtuosa. Né? Nada é virtuoso. Né? Ela é contraditória. Retomo o tom da fala de Freire que me antecedeu.
reduz a pobreza, né? Mas, ao mesmo tempo, ele produz formas de superação. Né? Então, nós temos visto isso na agenda de estudo que a gente tem tocado recentemente dentro da metrópole, que é muito importante para pensar os mecanismos de redução da pobreza, pensar o que se oferece aos indivíduos enquanto serviços públicos e como os indivíduos acedem a eles. Né? Quão abertos eles são ao acesso de qualquer um, né? E como os indivíduos mobilizam eles para chegar a esses serviços. Né? Por último, acho que tem um campo que é central para a reflexão nossa, que é nesses grandes agregados urbanos, quer dizer, há todo um espaço para uma agenda de pesquisa e discussão sobre acesso a bens simbólicos, acesso ao consumo cultural, a formas de manifestação de interesses, formação e manifestação de interesses. Ou seja, é uma agenda enorme, né? Eu não vou falar disso, era um mais, e nós temos tentado, no Centro de Estudo da Metrópole, tocar, né? Pensando, pensando num conjunto de temas, eu vou trocar para ser bem rápida, que tem talvez duas pedras de toque em termos metodológicos. Se é isso, eu diria, não é possível pensar a questão do urbano da maneira como criaturamente as ciências sociais podem pensar, se a gente não for longe do papel dos mecanismos que interligam dimensões que estão em jogo, que não se resumem a dimensões puramente materiais, econômicas e mercantis. Ou seja, pensar a desigualdade urbana, é claro, é pensar que os mecanismos de acesso dos indivíduos ao emprego e à renda são desiguais. Claro, ninguém está brincando, né? Esse é, por assim dizer, o solo comum a partir do qual a gente pensa. Mas é um solo ao qual não se pode reduzir a agenda de pesquisa, primeiro. E segundo, não se pode imaginar que todo o debate sobre o urbano ele seja resultado simplesmente do debate sobre a organização da atividade econômica, do mercado de trabalho e da forma como os indivíduos acedem às oportunidades de trabalho via mercado. Porque, e isso é claro no urbano, a forma de acesso a trabalho e renda pode não passar pelo mercado, né? Que passam pelas formas organizadas de interesse que se expressam na política, ou pelas formas organizadas de interesse que se expressam no espaço de sociabilidade privada na vida cotidiana. Então, do ponto de vista de uma sociologia da reprodução dessas desigualdades, é tão importante pensar o estrutural, o mercado, o que passa pelos econômicos, quanto o que escapa dele. Mas, sobretudo, e esse é o ponto, primeiro, debate metodológico concluindo, o mais interessante e desafiador da nossa capacidade crítica é pensar como essas coisas se ligam. Ou seja, o que são os mecanismos que ligam o que é mercantil e o que não é mercantil. O que é econômico e o que não é econômico. O que é econômico e o que é simbólico. O que é econômico e o que é político. Então, é nesse território que eu acho que a pesquisa criadora tem muito espaço a se desenvolver. O outro toque metodológico é difícil pensar o desafio interpretativo do urbano sem pensar comparativamente. Bom, a gente nasceu como sociologia, qualquer que seja o pai que a gente assuma como seu pai intelectual, a ideia da comparação vai estar na frente do nosso modo de proceder analítico. E nesse momento é central pensar essas comparações, tanto inter quanto intranacionais. Primeiro, para resistir a uma tendência toda ingênua, mas muito atrativa, de encontrar 3 ou 4 palavras que aparentemente explicam, mas que eludem qualquer raciocínio inteligente. Então, com a globalização, morreram todos, certo? Tudo bem, há um movimento de globalização como 50 anos atrás, 60 anos atrás, nessa mesma instituição, ou na esquina da Escola de Sociologia Política, se refletia sobre o movimento indelicado da modernização. Mas esse movimento, 1, não é um, 2, não é linear, 3, é complexo. E 4, metodologicamente, desvendá-lo, ou para desvendá-lo, comparar é fundamental. Muito bem, isso olha para São Paulo e Rio de Janeiro. Como é que está a diferença? Por um longo tempo eu estive interessado em olhar para São Paulo, Paris e Tóquio. Claro, a chiqueza de Paris se
come muito bem, se bebe muito bem, mas não é isso que está em jogo. Tá? Quando eu digo sobre regimes de proteção, tá, e de regulação do acesso à vida, benefício da cidadania distintos, público universal, França, privado e seletivo, Japão, nenhum regulado, Brasil. Tá? Como é que oportunidades se repartem? Tá? E trajetórias individuais na busca dessas oportunidades se fazem. Então, eu só podia entender melhor a força e a modalidade de busca do trabalho, no nosso caso, se eu entendesse como isso é diferente quando as condições institucionais que regulam essa busca variam, ou seja, se eu comparasse. Tá? Então, comparações são centrais para nós, tá? Nessa agenda que passa por pensar esse caráter múltiplo dos mecanismos de produzir e superar desigualdades. Tá? Decisivos, eu diria, no caso do Brasil contemporâneo, porque, novamente, para ser absolutamente pedestre e sem nenhuma grande ambição interpretativa, nós estamos hoje, na imensa maioria das nossas vidas enquanto brasileiros, assentados em espaços urbanos e, sobretudo, metropolitanos. É aí que se joga o jogo da reprodução da vida em sociedade cotidiana. E é aí que nós, como cientistas sociais, estamos desafiados a interpretar. Por isso, meu argumento, vocês botaram o dedo na ferida. A ferida é a nossa, a gente gosta dela. Mas eu acho que essa é uma ferida que transcende muito nossas preferências temáticas que estamos aqui na mesa e recoloca questões que são chave à teoria da ciência social, são chave à política, né? A intervenção política do cientista social na discussão do mundo contemporâneo. Muito obrigado. Agradecer ao professor Amaro pela exposição. Antes de a gente proceder com as intervenções, eu queria lembrar-os que tem uma lista de presença rodando e quem não assinou, por favor, ou pegar aqui na frente ou depois não esqueça de assiná-la. O outro recadinho é que às 19 horas a gente vai ter o papel para a abertura da Semana de Ciência da Sétima Semana de Ciências Sociais e todos estão convidados. Como as duas professoras, infelizmente, têm compromissos daqui a pouco, a minha sugestão é que a gente abra para 10 intervenções, pode ser? André escolheu algumas. Então, vamos 10 de 1 minuto e meio e a gente pede para que as pessoas se restringam ao tempo dado e caso a gente tenha menos intervenções, a gente vê o que faz com quem. Alguém gostaria de vir aqui fazer intervenções? Como você chama? Então, pode ser daqui mesmo, né? Se você vir aqui. Se vocês não se importarem. Fala um pouquinho mais alto. Ok, então. Boa tarde, meu nome é Selmar, sou calouro aí do curso de Ciências Sociais. Primeiro parabenizar aí as professoras, né, a Fraia e a Nádia, pela colocação. E o meu questionamento vai inicialmente ao posicionamento final da Fraia, que ela questiona a questão da democratização dos usos da rua e da questão da socialização. E o meu questionamento é com relação, olhando para nós, como atuais estudantes de Ciências Sociais e estudantes da USP, futuros sociólogos, nos percebendo como agentes de transformação social diariamente, quais as formas de sociabilidade que reproduzimos diariamente aqui no campus? Como que as políticas que, né, atualmente são utilizadas pelo, né, nosso então reitor João Grandino Rodas, com essa questão de uma política aqui do campus em que nós nos fechamos com muros e com sistemas de formas de uso do nosso espaço, ou seja, as ruas aqui da USP, também como que identificamos esse processo de sociabilização que temos aqui, como que participamos nesse processo de democratização dos espaços públicos aqui, quanto estudantes e quanto as políticas da USP, como um espaço que faz parte da metrópole, né? Estamos no campus da Butantã, dentro de uma grande metrópole. Então, qual que é o nosso papel aqui nessa reprodução da desigualdade social e nessa contribuição da democratização dos espaços públicos?
E isso inclui, inclusive, um pouco do final da fala da professora Nádia, com relação ao acesso de serviços públicos, né? Porque todas as outras pessoas da população de São Paulo também veem isso aqui como um espaço público, mas até que ponto é um espaço público e é um espaço de acesso ao simbólico das outras populações? Se uma pessoa que não tem a carteirinha da USP, ela pode entrar aqui no final de semana, a hora que ela quiser, no momento que ela quiser. É um espaço público, mas de uso privado, apenas aqueles que passaram num grande processo seletivo, né? Então, o meu questionamento é mais ou menos nesse sentido, né? Até que ponto que contribuímos para essa democratização dos espaços públicos e qual que é o nosso papel aqui, por enquanto, apenas como estudantes, né? E qual que é o papel dessa política pública que nos fecha, nos aprisiona nessa bolha chamada USP, mas que ao mesmo tempo está inserida na metrópole de São Paulo. Então, qual que é o nosso papel como estudantes e como agentes diários de uma transformação social? Porque eu não estou pensando futuramente quando eu serei sociólogo, né? Se serei realmente. Mas, como atualmente, como estudantes, como diariamente, todos os dias praticamos aqui o nosso processo de sociabilização nas ruas. E como que funciona isso? Muito obrigado pela atenção. Seu Marco, muito obrigada pela intervenção. A próxima é a Paula. Quem mais quiser se inscrever, sinaliza durante as falas, se quiser, e eu anoto. Bom, gente, boa tarde. Eu sou a Paula, sou estudante de Ciências Sociais, terceiro ano. Faço parte do DCA, diretor do DCA, que é a gestão de outras vozes. Acho que eu queria, em primeiro lugar, saudar o espaço, saudar a semana. Eu acho que a Semana de Ciências Sociais, como as duas professoras frisaram, ela vem se tornando, ela vem criando uma tradição já, né? Essa sétima semana, é o sétimo ano que a semana acontece. Eu acho que ela é uma semana importantíssima. Ela é importantíssima não só pelo que as professoras colocaram, que eu acho que também é um sentido importante da semana, de pensar academicamente as ciências sociais e como ela pode também, como o Rafael colocou, né, sair um pouco do que a gente estuda só em sala de aula. Mas acho que principalmente é unir tudo isso a uma prática. O que a gente quer que o cientista social faça na prática, o que a gente acha que é importante que o cientista social pense para além da universidade, para além das salas de aula que a gente geralmente está. É importante que eu acho que, na minha visão, as ciências sociais ela é muito importante nesse sentido, de nos armar com a antropologia, com a sociologia, com a ciência política para a prática, para uma prática que a gente acha que deve ser a prática do cientista social. Então, nesse sentido, eu queria saudar a semana e desejar que seja uma ótima semana, com bons debates e que armem nesse sentido. E a segunda parte da minha intervenção, para ser bastante rápida, ia ser muito no sentido do que o Samar falou. Fiquei até feliz que ele falou de mim. Porque eu acho que é uma fala que vai bastante nesse sentido que eu disse, né? Porque eu pensei também durante a fala da Fraia e também um pouco da Nádia, de como a gente está inserido nessa lógica de democratização do espaço público e como a gente está inserido nisso tudo, pensando aqui na USP. Acho que passando essa última semana que a gente teve grandes acontecimentos aí, muito chocantes até dentro da USP, que a gente viu graves problemas acontecendo aqui dentro, a gente pode parar para pensar, então, como a USP pode estar inserida nesse sentido. No sentido de democratizar o espaço público, no sentido de incluir as pessoas num espaço que não necessariamente é delas, né? Seria, quando a Ana falou de pesquisa, eu pensei, então, como não seria dizer que a gente está na cidade universitária, que a gente passa nossos dias na cidade universitária. Então, como que a gente pode fazer e qual é o nosso papel nesse sentido? Acho que minha fala é bastante no sentido do seu Marco. Obrigada. Obrigada. Alguém gostaria de fazer uma intervenção? Ou alguma pergunta? Bom, enfim, eu tenho. Durante a apresentação das duas professoras, eu fiquei pensando muito, eu fiz uma relação que é a primeira a gente pensar na importância da cidade ou do espaço urbano como um lugar que, nesse desenvolvimento, que pode ser exatamente o desenvolvimento, como a professora Fraia falou, que é onde há diversas relações objetivas, ou seja, relações de trabalho, relações de troca, relações de produção. Mas durante a fala da professora Nádia, eu fui instigada a pensar sobre, para além desse desenvolvimento dessas relações objetivas que tem na cidade, o acesso aos bens simbólicos.
seja, o que é ser alguém que faz parte de uma o que é morar na cidade, o que é estar no espaço urbano. Já como esse processo de urbanização, ele acaba transformando simbolicamente o morador da cidade de São Paulo e, por exemplo, o morador de uma grande metrópole, e como ele segrega simbolicamente também, ou seja, para além da segregação do próprio espaço, na verdade é um pouco a discussão talvez até do gênero, sobre, enfim, os acessos, os meios de distinção e etc. E, infelizmente, o Ricardo Mendes, que era geógrafo, não pôde estar aqui para falar um pouco sobre a questão geográfica do próprio espaço, né, do espaço urbano. Mas eu talvez queria que a gente, se as professoras pudessem discutir um pouco mais do simbólico no espaço urbano. Mais alguém gostaria de fazer alguma intervenção, alguma pergunta? Bom, então, vamos fazer, da outra forma, a professora Rádia começa agora, depois 10 minutos. 10 minutos. Então vamos lá. Não, é porque a gente escutou bastante a respeito do Zizek, né? Qual é o seu nome? Liana. Ele veio para o Brasil agora e ele tem toda essa questão de que o movimento social, para ele funcionar, ele deve ser institucionalizado, né? Então, que precisaria de regras, de instituições, que o movimento social puro, ele perdeu a força, ele perdeu o valor. Então, que uma sociedade cada vez mais liberal é uma sociedade plenamente regrada, né? Então, eu queria saber como que isso se dá no contexto urbano, como que a gente lida com as transformações sociais, se elas próprias precisam ser institucionalizadas. Muito obrigada pela intervenção. Mais alguém? Vamos lá, acho que a agenda de discussão é bem interessante, bem diversa. Eu vou tentar ser rápida. E vocês por espertos que jogaram de volta no colo das duas, tudo. Tá? Eu vou tentar ser rápida, porque os temas são instigantes. Selmar, olha só, eu acho que de certa maneira isso vale também para a Paula. Tá? Selmar e Paula, eu, desafiada pelo que você coloca, eu tenderia a pensar várias portas de entrada para isso. Tá? Talvez a primeira questão que eu me colocasse fosse, olha só, há um tema muito delicado, tá? E que está, de certa maneira, um pouco atrás da cena, tá? E que, para mim, devia estar na frente da cena, que não se trata somente de acesso ao campo. A questão-chave, para mim, é de acesso à instituição. Você tem uma discussão que está aberta nas instituições há muito tempo, muito pouco enfrentada pela Universidade de São Paulo. Tá? E aí, qual é o lugar dela? Quem chega até aqui? Tá? Quem pleiteia? Olhando os dados, a gente tem visto que os indivíduos têm desistido de pleitear o acesso ao tá? As candidaturas diminuem no tempo. Tá? Ou seja, tem uma barreira simbólica. Tá? Tem uma barreira que é material, mas que tem uma eficácia simbólica decisiva hoje, que faz com que os indivíduos simplesmente desistam de pretender ter acesso às universidades, na forma como ela se organiza e na forma como ela recruta as pessoas que ela vai incluir. Certo? O que é um paradoxo, porque ela é pública, ela é gratuita e, no entanto, ela é fortemente seletiva. Então, eu diria, tem um problema que a meu juízo é central. É certo que é um problema o acesso ao campus, enfim, o acesso ao espaço, mas e o acesso à instituição? A gente não tem nada a dizer sobre isso. As políticas de acesso à instituição, tá? O encolhimento da pretensão social pelo acesso dos desiguais, dos que não estão aqui.
isso é isso ou menos, tá? Mas, enfim, a primeira provocação era deixar isso sobre a mesa. A gente não deve discutir isso também, mas se a gente volta para discutir a questão do acesso, deveria ter pelo menos acesso ao campus, né? E o que assim aconteceu, eu acho que tem pelo menos duas coisas diferentes, né? O acesso ao campus para qualquer um e o acesso do fruto do campus pelos que estão aqui. Né? É interessante, porque o acesso, eu passei por várias universidades, inclusive como estudante, em uma em que eu vivi, né, intensamente, que é a vida de campus, um campus que era tão bonito quanto esse, mas no qual existia uma vida de campus. Né? Ninguém passava de uma aula para outra, você está sentado na cama para bater papo. Né? Tinha uma coisa da forma de sociabilidade que estava fortemente ligada ao uso do espaço. E a incorporação do espaço como um elemento essencial ao exercício das relações sociais. A mim me espanta aqui, porque a universidade tem um campus único, enorme, lindo, né? E onde isso rigorosamente não existe. As pessoas vêm aqui muitas vezes assistir aula, e mesmo as pessoas que moram aqui, né, não fazem desse espaço. Eu acho que isso, com mais bandido, com mais luz, menos luz, eu já tenho 15 anos circulando nesse mundo, e já dá para sentir que isso, de certa maneira, é como se fosse uma sorte de ethos de quem está aqui. Isso diz muito da relação entre quem está aqui e a cidade. Né? Quer dizer, aonde eu estou, por quanto tempo eu fico na universidade, o que representa a universidade em termos das minhas estratégias, não só de estudo, mas de lazer, de convivência. Tá? Então, essa é uma discussão interessante. Outra discussão é a chegada aqui dos que não são daqui, da população em geral. Né? Que também a gente tem que ser muito cru com relação a isso. Isso é um espaço de uso fortemente segregado. Eu antes corria, depois passei a andar, agora já não aguento mais andar, no campus. E quem vem ao campus faz essas academias de ginástica, saradas, para se exercitar aqui no sábado e no domingo, entende? E nem quando o espaço esteve aberto, o pessoal da favela aqui ao lado, o pessoal da favela nunca se sentiu simbolicamente legítimo para entrar aqui e se divertir. Independente de como a gente os recebesse, como a classe média que faz ginástica vem se frente. Tem alguma coisa para a gente discutir aí. E isso perpassa os reitores. Né? Pelo menos 4 administrações de reitores eu já vi aqui. É como se isso fosse algo que tem a ver com o modo de ser, ou a maneira como a gente define o significado simbólico e emocional desse espaço. Eu acho que é uma discussão super interessante, que eu acho que tem uma carga de tensão, de emoção e de urgência ligada ao espaço mais recente. De repente, a gente não está brincando. Né? Eu tenho muito medo quando eu saio daqui às 11 horas da noite e tenho que subir aquela escada sozinha para ir buscar meu carro para ir embora. Todos nós nos sentimos fortemente inseguros. Isso está na pauta das nossas emoções, isso é evidente. Mas eu acho que talvez valesse a pena a gente abrir um pouco mais, porque acho que essa é uma discussão atraente, porque tem muito pano para manga. Então, vou ser mais rápida ainda. Com relação à Juliana, isso é muito legal, isso que você está pondo na mesa. Né? Na primeira leva de estudos do Centro de Estudos da Metrópole, houve um trabalho sobre, que ao mesmo tempo fez um georreferenciamento, muito ligado ao georreferenciamento, georreferenciou os equipamentos culturais na cidade, dentro da cidade. E ao mesmo tempo foi feito um survey, não sou capaz de entrar em detalhes, porque a equipe não era minha, não estava ligado, não tinha ligado essa pesquisa, sobre o uso. E tem coisas extremamente interessantes. Tá? E eu fiquei impactada com certos resultados. Por exemplo, eu pensaria em muito mais segregação, né, no uso e no consumo de certos tipos de bens simbólicos, do que existem nessa cidade. Por exemplo, a ida ao teatro municipal, né, para consumo de concertos e ópera, ou a ida a São Pedro, ao Teatro São Pedro, né, para óperas, era algo socialmente muito mais heterogêneo do que eu seria capaz de imaginar. E muito mais fortemente ligado a esse caldeirão de culturas que é a cidade, que esse é um aspecto incrível, que tem a ver com a maneira como as pessoas retratam sua origem. Né? Não é um lugar dela social nesse momento que induz o comportamento, mas é o sentido de pertença a uma certa origem, né, que valoriza um certo gosto, entende?
Então, eu gosto de ópera, não importa se eu sou pobre, né? Se eu moro numa casa um pouco acabada, no Bexiga, mas eu vou ao municipal, entende? Então, é muito interessante porque levanta como isso é um processo multifacético, como isso é irredutível ao econômico, por mais que ele seja muito importante. Né? Não tem um cálculo de o que é que eu faço com a minha renda, tem uma coisa que me leva a despender a minha renda, né? No consumo de um certo bem, que uma racional de sobrevivência material não explicaria, né? Não explica, tá? E que é central, e que é típico dessa cidade. Então, entrar na especificidade dela é entrar nesse modo muito particular, onde a ideia de origem, né? A recuperação de uma memória de identidade de origem permanece central para entender a conduta do indivíduo no presente. Eu acho que isso é uma outra coisa muito interessante também, foi um estudo sobre religião, né, em que se fez um processo de georreferenciamento de como templos de diferentes cultos se distribuem na malha da cidade. E é muito interessante que você vê claramente estratégias pelas quais cultos procuram acceder aos fiéis na maneira como eles distribuem os seus templos, né, no espaço. Então, algo central. O espaço importa, o espaço é um elemento central no cálculo da relação entre os atores, não só atores econômicos, mas os atores, e não só atores que produzem coisas mercantilizáveis, como acesso a espetáculos, né, mas atores que estão fortemente envolvidos na produção de bens simbólicos não mercantis. Eu diria isso. Esses relatórios que estão disponíveis são super interessantes. Né? Liana colocou uma bomba no colo da gente. Olha só, eu acho que a primeira coisa para a gente começar a discutir isso é o que a gente entende por institucionalizar. Vamos ter um conceito de institucionalização e do que, de modo a definir como institucionalizado, né? Tão largo quanto o velho e bom conceito keyniano. Então, estar institucionalizado no limite é existir como socialmente recorrente, estabelecido, entende? Se for isso, eu diria que sim. E aí, sociedade liberal e não liberal, né, é impossível você pensar nesse sentido lato, um movimento ao qual você apõe o adjetivo social, sem você casar ele à ideia da institucionalização. Se ele é social, é porque alguma institucionalidade está estabelecida. Certo? Essa institucionalidade não quer dizer formalização organizacional. Tá? É a velha boa noção de instituição do Keyniano. Mas, desde então, desde o fim do XIX, essa velha evolução, como toda velha evolução, foi sujeita a toda sorte de tiroteio, entende? Então, talvez, escapulindo um pouco, para passar a palavra para Frei, eu acho que, para entender quão poderoso é o argumento, eu acho que entender o que está por detrás do argumento em termos de compreensão do que se entende por institucionalizado. Porque, no limite, pode ser quase um turismo. Se ele é social, é porque ele está institucionalizado. Se não tivesse institucionalizado, não poderia ter um caráter social. A força coercitiva de algo que é social. Entende? Só para temperar um